Parte 7. No dia seguinte, fomos todos para a guilda. As roupas de Yumina eram muito vistosas para ela usar em público, então ela pediu roupas emprestadas de Elze e Lindsay. Ela usava uma blusa branca com uma fita azul e um top preto. Ela também usava uma saia azul escura e meias pretas. Eles eram muito adequados para ela, uma vez que eram roupas emprestadas, embora ainda parecessem um pouco grandes demais para ela. Ela também tinha agrupado seus longos cabelos loiros em uma trança grande para que seus movimentos fossem menos restritos. Pessoalmente, eu estava preocupado que sua heterocromia fosse a coisa que poderia traí-la, mas aparentemente a heterocromia não era sinal de uma pessoa com olhos místicos. E assim, conseguimos fazê-la parecer uma garota comum. Bem, sua aparência ainda era de classe mundial, o que tornava difícil classificá-la como uma garota normal, então era difícil julgá-la com base em tais padrões. Já me perguntava há algum tempo, mas se Touya e Yumina casassem, não faria de Touya um pretendente ao trono? O Elze pensava. Sim, é verdade. Eu ficaria feliz se isso acontecesse. Mas para que isso se torne uma realidade, seria preciso que os nobres e os cidadãos o aprovassem primeiro. Por outro lado, se meus pais me dessem um irmão mais novo, ele seria o próximo a herdar o trono em seu lugar. No caminho para a guilda, ouvi a conversa de Elze e Yumina. Rezei do fundo do coração para que Yumina tivesse um irmão mais novo. Lamento, meu rei, tendes de fazer um irmãozinho para esta rapariga. Eu ainda vou buscar a receita para bebidas de resistência no meu smartphone para você. Não, por amor de Deus, ainda não esse padrão. Fazer planos como este é admitir a derrota nesta luta feroz sobre seu casamento. Só para que você saiba, eu realmente não tenho nenhuma intenção de me tornar o rei em qualquer lugar. Eu sei sobre isso. O mesmo aconteceria se meu tio tivesse um filho, ou mesmo se nosso filho fosse um menino, então ele seria o sucessor do trono. Realmente, disseste, se o nosso filho fosse um menino. Também não vos envergonheis quando sois vós quem o disse. Agora estás a deixar-me desconfortável. Antes de irmos para a guilda, fizemos um desvio pela loja de armas, 8 ursos, para que pudéssemos dar a Yumina um equipamento adequado. Quando perguntei se ela tinha dinheiro com ela, Yumina pegou um saco de moedas e disse que seu pai havia lhe dado como presente de despedida. Eu tinha um pressentimento muito ruim sobre isso e, claro, quando abri o saco para verificar, ele estava cheio de 50 moedas de platina. De volta ao meu mundo, teria sido cerca de 50 milhões de ienes, não seria um pouco demais para um simples presente de partida. Uma vez na loja, pedi ao Barral para nos mostrar a sua seleção de arcos. Sua seleção não era tão variada quanto essas lojas na capital, mas eles ainda armazenavam armas de alta qualidade. Yumina pegou alguns arcos e testou cuidadosamente as cordas. No final, ela havia escolhido um arco composto leve em forma de M. Em vez de priorizar a distância de disparo, ela escolheu um arco que era fácil de manipular e com o qual você poderia atirar rapidamente. O que era realmente lógico, porque ela provavelmente não poderia lidar com um enorme arco longo corretamente por causa de seu tamanho. Ela também comprou uma aljava, que foi vendida com uma série de 100 flechas. Finalmente, ela comprou uma armadura de couro branco e botas brancas a condizer. Parece que estávamos quase prontos para ir. Trouxemos Yumina para o escritório da guilda, que estava cheio de vida como sempre. Outra coisa que estava constantemente lá era o número de olhares intimidadores que se fixavam em mim. De fato, alguns dos aventureiros masculinos tinham me tirado olhares particularmente desagradáveis. No início, eu não tinha ideia de por que isso estava acontecendo comigo toda vez que eu vinha aqui, mas naquele momento eu entendia isso muito bem. Você não precisava procurar muito para saber que Elze, Lindsay e Ai, também, eram garotas lindas. E eu era o sortudo que estava no mesmo grupo que elas. Por isso, em particular, eu era o objeto de seu ressentimento. De todos os lados, senti os olhares deles abaterem-me como punhais. Para dizer a verdade,
já houve alguns incidentes em que outros aventureiros se aproximaram de mim e disseram e fizeram coisas como: pessoas como você realmente me irritam, ou você pode vir comigo por um momento. Eles estão a tentar derrubar-me, ou qualquer coisa que estas pessoas faziam neste mundo. Naturalmente, eu me recusei educadamente fingindo não vê-los, mas a verdadeira solução para tudo isso era não dar às pessoas nem mesmo um momento do meu dia. Guiei Yumina até o escritório da recepcionista e a ajudei durante o processo de inscrição. Enquanto isso, Els e os outros foram ver os detalhes de alguns dos pedidos atualmente disponíveis. Quando a gravação de Yumina foi terminada, ela e eu retornamos ao resto do grupo para encontrar Elsie na posse de um papel de solicitação verde. Você conseguiu encontrar um pedido razoável? Eu pensei que este poderia ser um bom ponto de partida. Ela me entregou o papel. Foi uma missão de caça a monstros. Vamos lá ver isso. Derrotar 5 macacos reais. Que tipo de monstro eles ainda eram? Basicamente, eles eram grandes macacos. Eles costumavam se mover em grupos e atacar usando táticas de matilha. Eles eram monstros bastante estúpidos, então as armadilhas eram muito eficazes contra eles. A única coisa a observar era seus ataques de pura força bruta. Com base em nossas experiências até agora, eu acreditava que poderíamos derrotá-los sem problemas. Então, era um tipo de monstro que contava com força bruta. No entanto, o que mais me impressionou foi o facto de monstros com a palavra rei nos seus nomes poderem formar grupos. Tais pensamentos atravessaram minha mente enquanto eu ouvia a explicação de Lindsay, e eu passei o papel do pedido a Yumina. Bem? O que achas? Não há problema. Aceitemos esta. Nosso cartão de guilda era o verde do aventureiro, enquanto o de Yumina era o do principiante. Não havia nenhuma necessidade real de trazê-lo para um dos nossos pedidos de mais alto nível, mas Yumina insistiu, então simplesmente cedemos às suas demandas. Lembrei-me que as fileiras iam em ordem crescente de preto, roxo, verde, azul, vermelho, prata e ouro. Basicamente: preto, iniciante; roxo, aventureiro em formação; verde, aventureiro; azul, aventureiro veterano; vermelho, aventureiro de primeira ordem; prata, aventureiro de elite; ouro, herói. E era assim que as fileiras eram. Naturalmente, sempre que você subiu de uma fileira, o tempo que levaria para passar para a próxima se tornará cada vez mais longo. Além disso, não havia nenhum aventureiro no país inteiro, aparentemente. Parecia que os heróis não eram fáceis de encontrar. Por enquanto, mostramos à recepcionista o pedido de extermínio dos macacos e o tínhamos oficialmente aceito. A localização era em algum lugar ao sul, do outro lado do rio Alan. Infelizmente, nunca tínhamos ido tão longe para o sul antes, então não podíamos usar o meu feitiço de gate para pousar onde tínhamos que estar como costumávamos fazer. Em vez disso, apenas alugamos um carrinho. Els e Lindsay sentaram-se no banco do motorista, enquanto Yai, Yumina e eu estávamos sentados atrás. A propósito, descobriu-se que Yumina também era boa com cavalos. Mesmo que fosse uma princesa. Não, talvez porque ela era uma princesa. Ela viajava a longa distância? Talvez porque aqueles que não podiam lidar com cavalos eram uma minoria neste mundo. Alugamos muitos carrinhos hoje em dia. Talvez seja hora de irmos comprar um. Há todos os tipos de carroças, mas mesmo o mais barato custaria bastante. Sem mencionar a necessidade de cuidar dos cavalos. E certamente não podíamos deixar um carro estacionado na lua de prata o tempo todo. Yai marcou um ponto. Havia méritos e deméritos em possuir um vagão. Meu Deus, eu não sabia como curar um cavalo. Alguém como eu certamente não deveria ter permissão para manter seu próprio cavalo. 3 horas se passaram enquanto conversávamos de braços cruzados na parte de trás da carroça, antes de finalmente cruzarmos o rio Alan e chegarmos à Floresta do Sul. Onde estavam os macacos reais? Teria sido bom se a minha magia pesquisa os localizasse,
mas se eles estivessem dentro do alcance desse feitiço, então nós já os teríamos notado mesmo sem ter que lançá-lo. Eu também tinha detecção remota à minha disposição, mas esse feitiço funcionava um pouco como se eu estivesse criando meu clone, na forma de um aumento dos sentidos. Isso também significaria que eu seria o único a procurar na floresta. Havia, no entanto, certamente menos perigo dessa maneira. Olhando para o mapa do meu smartphone, fiquei muito surpreso com o tamanho surpreendentemente grande desta floresta. Seria muito difícil encontrar um tipo específico de monstro em um lugar tão grande. Não como se eu não pudesse usar o recurso de pesquisa no mapa do meu telefone para localizar animais ou monstros. Não tínhamos escolha a não ser vasculhar a floresta a pé. Mas no momento em que íamos, Yumina nos parou. Desculpe, você acha que eu poderia usar minha magia de invocação antes de ir para a floresta? Magia de invocação? Vai chamar uma besta contraída? Sim, é verdade. Acho que tenho a besta perfeita para nos ajudar a encontrar estes macacos reais. Yumina tinha dado lugar entre nós e tinha começado seu encantamento. Sai, sombra! Procuro as orgulhosas feras de pelagem prateada, lobo prateado. Quando ela terminou o encantamento, um certo número de lobos prateados saiu da sombra aos pés de Yumina. 5 no total. Cada um media cerca de 1 metro da cabeça à cauda. Eles balançavam alegremente suas caudas enquanto giravam em torno de seu invocador. Entre eles, um dos lobos em particular era ligeiramente maior do que os outros, e ele tinha uma marca em forma de cruz em sua testa. Vou pedir a esses lobos que procurem os monstros. Estamos mentalmente ligados de modo que, mesmo que estejamos separados, poderei saber imediatamente quando eles encontrarem o inimigo. Vejo que, os cães, não, os lobos tinham um bom olfato. Eles provavelmente seriam capazes de encontrar os monstros que estávamos procurando rapidamente. Muito bem, rapazes, conto convosco. Ladravam em resposta à ordem de Yumina e correram para a floresta. Então foi magia de invocação. Lembrando o incidente com os homens lagarto, eu já tinha me perguntado se eu também poderia invocar criaturas assim. Decidi perguntar a Yumina, enquanto atravessávamos a floresta. Tudo se resume a saber se você pode ou não fazer um contrato com a criatura que você pode invocar. Se você pode formar um contrato, você pode invocar e controlar esse monstro à vontade. A condição para entrar em contato com esses lobos foi bastante simples, então eu não tive nenhum problema com eles. Alguns dos requisitos para contratar um monstro incluem lutar para mostrar sua própria força ou mesmo apenas para responder corretamente a uma pergunta. Eles podem variar muito. Mas, como regra geral, quanto mais forte o monstro, mais difícil é mantê-lo sob seu controle. Então, quanto mais forte a besta invocada que você queria, mais severas eram as condições para fazer um contrato com ela. Apesar de achar que era apenas o óbvio. Eu estava olhando ao redor, com todos esses pensamentos atravessando minha cabeça, quando Yumina parou abruptamente. Parece que um deles encontrou o inimigo. Há mais do que o pedido estipulado. 7 no total. 7, hein? Então como você quer fazer isso? Só precisamos bater 5 para a demanda. Elze bateu suas luvas junto com um som metálico forte. Nós provavelmente devemos cuidar de todos eles, apenas por precaução. Se um só sobrevive, há uma hipótese de ele voltar com reforços. Eu concordei com a opinião do Lindsay. Havia sempre a possibilidade de haver mais do que 7 na região. Devemos carregar e acabar com eles o mais rápido possível. Yumina, serias capaz de atrair macacos reais desta maneira? Posso, mas, tens um plano? Vamos colocar armadilhas. Podemos fazê-las usando a magia da terra. Depois de eu e a Yumina usarmos a magia da terra para montar armadilhas, escondi-me na sombra de uma árvore. Pouco depois, todos nós ouvimos um grande rugido, e os lobos de Yumina saíram correndo com vários grandes macacos perseguindo-os. Eles eram ligeiramente maiores que os gorilas e tinham dentes maiores,
com orelhas pontiagudas e olhos vermelhos. Eles perseguiram os lobos de uma forma absolutamente feroz. Os lobos saltavam por cima das armadilhas escondidas e evitavam-nas perfeitamente. Não questionando seu comportamento, os macacos reais foram descuidados e caíram diretamente nas armadilhas. Gogruag. Agora! Aproveitando a nossa oportunidade, Iai, Els e eu saltamos de trás das árvores. Havia 3 macacos presos nas armadilhas. Eles foram enterrados nele até os seus peitos, lutando para subir e fugir. Um desses macacos foi imediatamente atingido com uma flecha no olho. Deve ter sido Yumina. Ao aproximar-se do seu ponto cego, Ai cortou-lhe uma artéria no pescoço. Sai, fogo! Espiral rodopiante, tempestade de fogo. Os 2 macacos restantes nas armadilhas foram devorados pela tempestade de fogo que Lindsay havia chamado. Queimados, completamente carbonizados, mas ainda vivos, Els e eu os matamos. Os outros 4 macacos reais vieram para nos carregar antes mesmo de termos tempo de recuperar o fôlego. Eles vieram até nós enquanto balançavam seus braços enormes e volumosos, rugindo o tempo todo e causando pequenos terremotos na terra. Deslizamento. Gruar. O rei macaco que eu tinha apontado caiu no chão com todo o seu peso assim que o meu feitiço o alcançou. Antes que ele pudesse se levantar, uma tempestade de flechas havia perfurado seu corpo largo. Como um golpe final, Iai colocou todo o seu peso em um único golpe que atingiu o peito da besta, perfurando seu coração. Potência! Elze ativou sua magia nas proximidades e carregou diretamente um dos outros macacos reais, antes de lançar uma série de golpes terrivelmente pesados em seu abdômen. Incapaz de resistir ao seu ataque brutal, o macaco caiu no chão e os lobos de Yumina voltaram para terminar o trabalho. Só faltam mais 2. Saia, relâmpago. Puro dardo cintilante, dardo do trovão. Vinde, fogo. Lança carmesim das chamas, lança de fogo. As magias de Yumina e Lindsay surgiram. 2 lanças mágicas haviam deslizado pelo ar, um tipo de vento e outro tipo de fogo, e acertaram seus alvos no meio de seus peitos. Os 2 macacos caíram no chão, contorcendo-se e dando o último suspiro enquanto caíam no chão. Uau, foi incrível! Parece que a magia de Yumina era pelo menos tão poderosa quanto a de Lindsay. Juntas, elas eram muito melhores do que eu com meus 6 principais elementos mágicos. Aparentemente, meu problema era que eu não tinha muito bom controle sobre minha produção mágica, e como resultado direto, eu ainda tinha que adquirir um feitiço de alto nível. A magia ofensiva era particularmente difícil para mim. Bem, pelo menos eu era bastante proficiente com a magia do tipo luz. Nós eliminamos todos os 7 macacos reais. Nossa batalha terminou por enquanto. Lidamos com isso mais facilmente do que eu pensava. Os 5 lobos convocados regressaram à sombra de Yumina e desapareceram. Como eu estava? O que Yumina estava tentando perguntar era se ela tinha nos contido de alguma forma durante essa batalha. Honestamente, foi o contrário. Ela provou ser um grande trunfo para o grupo. Não fazia ideia que o fogo de cobertura podia ser tão eficaz. Com certeza, não há nenhum problema em relação às suas capacidades, apoia Elze com entusiasmo. A tua magia também foi bastante impressionante. Como eu suspeitava, o apoio de longo alcance é incrivelmente útil. Todas tinham aprovado sucessivamente as suas capacidades. Todas elas tinham argumentos válidos, mas senti-me mal por expor uma rapariga de 12 anos num ambiente tão perigoso. A garota em questão se intrometeu em meus pensamentos profundos, fixando-me longamente com uma expressão ansiosa. Francamente, veja, esses olhos de cachorro espancado não são brincadeira. Ela não podia fazer isso de propósito, não é? Conto com o teu apoio a partir de agora, Yumina. Claro. Deixa-me fazê-lo, Touya. Yumina envolveu-se à minha volta com o seu maior sorriso presente no seu rosto. Uau, ei, tempo!
Podes ao menos não fazer isso enquanto todos estão a ver. Quando finalmente consegui tirar Yumina de mim, começamos a recolher as orelhas dos macacos como prova de que havíamos preenchido o pedido. Mas agora que Yumina se juntou ao grupo, foram 4 garotas comigo como único menino aqui. Eu deixei escapar um suspiro. Isso é um problema? Lindsay inclinou a cabeça. O fato de ela não ter entendido o que eu queria dizer era um problema em si. Não parece que você tenha notado, mas nós realmente nos destacamos na guilda, e os olhares duros de outros aventureiros realmente me picam. HM? Por que isso aconteceria, Toiadono? Bem, quero dizer, se um cara está cercado por garotas bonitas o tempo todo, então há um monte de caras que ficariam com ciúmes. Você sabe, Elsie, Lindsay também e ai, você é excepcionalmente bonita, você sabia? O quê? Desculpe-me? O que você diz? Todos congelaram. O quê? Eu disse alguma coisa? Mas é verdade, se eu fosse um desses caras na guilda e visse um cara indo e vindo, sempre com garotas fofas, até eu ficaria com ciúmes. O que você está dizendo, Toia? Eu ainda não tenho seu senso de humor. É mal da tua parte meteres-te comigo e chamares-me bonita assim. Murmura Elsie, claramente irritado com as minhas palavras. Hein? Eu estava falando sério. Por que é que toda a gente fica vermelha? Será que vieram com febre ou outras doenças? De qualquer forma, devemos realmente voltar agora, você não acha? Oh, devíamos, mana. Vamos a caminho, de fato. Os 3 partiram, fechando a caminhada na floresta. O que aconteceu? Senti um ligeiro tremor na manga do meu casaco. Toia, e eu? Sou bonita? Hein? Bem, quero dizer, sim. Claro que és. Yumina Cora, sorri, e envolveu seus braços em volta de mim. Por favor, pare de fazer isso, é ruim para o meu coração. Finalmente, voltamos para a carroça. Eu tinha lançado o feitiço do portão, e estávamos de volta em reflexo em um instante. Que tal esta magia de invocação? Meu primeiro contato com ela foi com este homem que invocou enxames de homens lagarto, o que me deu uma impressão bastante ruim dos feitiços do tipo sombra. Por essa razão, eu não tinha tentado lidar com isso. Mas desde que soube que havia animais como os lobos de Yumina entre as criaturas que poderiam ser contraídas, decidi que não era uma má ideia tentar fazer um contrato com um único monstro, a fim de apalpar um pouco o terreno. Devia pedir a Yumina para me dizer mais sobre isso mais tarde. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!